Você já se pegou naquela situação silenciosa, olhando para a tela do celular, se perguntando se a outra pessoa está pensando em você com a mesma intensidade que você pensa nela? É uma inquietação que consome, uma dúvida que planta sementes de insegurança. A gente se pergunta: será que eu marquei a vida dela como ela marcou a minha? Será que no meio do dia caótico, a minha imagem surge na mente dele? A maioria das pessoas, quando sente essa insegurança, comete um de dois erros fatais. Ou elas se tornam grudentas, mandando mensagens o tempo todo, tentando forçar uma presença que ainda não foi conquistada, o que acaba gerando o efeito contrário, o afastamento. Ou elas tentam usar joguinhos mentais batidos, que todo mundo já conhece, como demorar para responder ou fingir um desinteresse que soa falso, o que só gera desconfiança. A verdade é que existe um caminho diferente. Um caminho baseado não em truques, mas na profunda psicologia da conexão humana. Existem gatilhos, chaves, que você pode girar na mente de alguém, não para manipular, mas para revelar o seu verdadeiro valor de uma forma que seja impossível de ignorar. O que vamos explorar aqui são as 10 razões psicológicas que fazem com que você não seja apenas uma opção, mas uma presença constante, um pensamento recorrente e bem-vindo na mente da pessoa que você deseja. E a primeira delas é talvez a mais contraintuitiva de todas. É o princípio do ciclo aberto. Nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas e ele odeia, com todas as forças, deixar pontas soltas. É o mesmo motivo pelo qual você não consegue parar de assistir a uma série que terminou em um momento de suspense. A sua mente precisa de um fechamento. Agora, como você usa isso a seu favor? Em vez de tentar esgotar todos os assuntos em uma única conversa, termine seus encontros ou suas ligações em um ponto alto, deixando um gancho. Algo como: isso me lembra a história mais bizarra que aconteceu comigo em uma viagem, mas é longa. Te conto na próxima vez. Pronto, você acabou de abrir um ciclo na mente da pessoa. Ela não vai apenas esperar pela próxima conversa, ela vai ativamente pensar na história, imaginar o que pode ter acontecido e, consequentemente, pensar em você. Não se trata de ser misterioso por ser, mas de dar à mente dela um quebra-cabeça delicioso para resolver, onde a peça final é você. A segunda razão é o que chamamos de âncora emocional. Pense naquela música que, sempre que toca, te transporta imediatamente para um momento específico da sua vida, com uma pessoa específica. Você não escolhe sentir aquilo, simplesmente acontece. A música é uma âncora para aquela emoção. Você pode se tornar uma âncora emocional para alguém. O segredo é associar sua presença a um sentimento específico e poderoso. Se você quer ser a pessoa que ele procura quando quer se sentir vivo e aventureiro, proponha atividades que gerem adrenalina. Se você quer ser a pessoa que ela procura para ter paz, seja um ouvinte incrível. Crie um ambiente de calma e aceitação. Quando você consistentemente se associa a uma emoção forte e positiva, o cérebro da outra pessoa cria um atalho. Sempre que ela desejar sentir aquela paz, ou aquela alegria, ou aquela excitação, o primeiro pensamento que virá à mente dela será, inevitavelmente, você. Você se torna a personificação daquele sentimento bom. Isso nos leva à terceira razão, que é um terreno perigoso para muitos: a vulnerabilidade estratégica. Preste muita atenção, porque vulnerabilidade não é fraqueza. Não é contar todos os seus problemas, não é reclamar da vida, não é se fazer de vítima. Isso afasta as pessoas. Vulnerabilidade estratégica é compartilhar algo real, algo que te torna humano, de uma forma que cria uma conexão exclusiva. É dizer algo como: às vezes, eu fico um pouco nervoso em lugares com muita gente, mas com você aqui parece mais fácil. Isso faz duas coisas mágicas. Primeiro, mostra que você confia na pessoa o suficiente para compartilhar uma insegurança real.
Confiança é a base de toda conexão profunda. Segundo, cria um pequeno segredo entre vocês, um laço de cumplicidade. Você não compartilharia isso com qualquer um. Ao escolhê-la para ouvir isso, você a torna especial e a mente dela registra. Ele me vê de uma forma diferente, temos algo que mais ninguém tem. Essa sensação de exclusividade é um dos combustíveis mais potentes para manter alguém pensando em você. Agora, vamos falar sobre a quarta razão: se tornar um construtor de memórias únicas. Pergunte a si mesmo: qual a diferença entre um encontro para jantar em um restaurante comum e um encontro onde vocês decidem explorar uma feira de rua e provar comidas exóticas que nunca viram antes? A resposta está na forma como o cérebro processa a informação. O cérebro humano é programado para economizar energia, então ele automatiza tudo que é rotineiro. Jantares, cinemas, conversas sobre o tempo. Isso entra em um arquivo mental genérico. Mas o novo, o inesperado, o que quebra o padrão, isso força o cérebro a acordar e a criar uma nova pasta de memória. Uma pasta vívida e cheia de detalhes. E adivinhe quem está no centro dessa memória? Você. As pessoas não se apaixonam por rotinas, elas se apaixonam por histórias. Seja a pessoa que ajuda a escrever capítulos interessantes na vida do outro. Em vez de perguntar, o que vamos fazer? Sugira, e se a gente fizesse algo que nunca fizemos antes? Essa simples mudança de atitude te transforma de mais uma pessoa para a pessoa com quem as coisas incríveis acontecem. E essas memórias serão o replay mental constante na cabeça dela. A quinta razão é sutil, mas separa as conexões superficiais das profundas. É a capacidade de oferecer um desafio intelectual. Isso não significa que você precisa ser um gênio ou debater filosofia o tempo todo. Significa que você precisa ser alguém que a faz pensar. Alguém que não concorda com tudo, que tem opiniões próprias e bem fundamentadas, que faz perguntas que vão além do "como foi seu dia?". É sobre desafiar uma perspectiva dela de forma respeitosa, sobre apresentar um novo livro, um novo filme, uma nova ideia que expanda o mundo dela. Quando você estimula a mente de alguém, a conexão transcende o físico e o emocional. Ela se torna intelectual. A pessoa vai se pegar no meio do dia pensando em algo que você disse, reavaliando uma crença, vendo o mundo por um novo ângulo que você apresentou. Você se torna uma voz na cabeça dela, uma fonte de crescimento. E isso é viciante, porque as pessoas anseiam por evoluir. E se você é o catalisador dessa evolução, sua importância na vida dela se multiplica. Isso nos conecta diretamente à sexta razão, que é se tornar um oásis de paz. Vivemos em um mundo de caos, estresse, pressão e julgamento. As redes sociais são uma vitrine de vidas perfeitas. O trabalho exige cada vez mais. As notícias são um bombardeio de ansiedade. Agora, imagine que, no meio de todo esse furacão, existe uma pessoa com quem você pode ser exatamente quem você é, sem máscaras, sem medo de ser julgado. Uma pessoa que ouve de verdade, que não tenta consertar seus problemas, mas que simplesmente oferece um espaço seguro para você desabafar. Essa pessoa é um tesouro. Se você consegue ser esse oásis, esse porto seguro para alguém, a mente dessa pessoa vai te procurar instintivamente. O cérebro humano está sempre buscando fugir da dor e encontrar o prazer. Quando ele associar você ao alívio, à calma e à aceitação, ele vai criar um desejo quase fisiológico pela sua presença, especialmente nos momentos de maior estresse. Você se torna o remédio para a loucura do mundo. A sétima razão pode parecer paradoxal, mas é fundamental: o poder de ter uma vida própria. Isso se chama escassez saudável. Pense nisso. Por que o ouro é mais valioso que a areia? Porque ele é mais raro. O seu tempo, a sua atenção, a sua energia emocional funcionam da mesma forma. Se você está sempre disponível, se a sua felicidade depende inteiramente da atenção da outra pessoa,
Se você cancela seus planos para ficar esperando uma mensagem, você está se tornando areia, abundante, fácil de encontrar e, por isso, menos valorizado. Mas quando você tem seus próprios hobbies, seus amigos, suas metas, sua paixão pela vida, que independe de um relacionamento, você se torna ouro. Não se trata de jogar difícil de conseguir. Trata-se de ser alguém com uma vida preenchida. Isso cria um fascínio natural. A pessoa começa a se perguntar o que ela está fazendo agora, por que ela é tão apaixonada por aquele projeto. Você se torna um mundo interessante que ela quer explorar, em vez de ser um satélite que orbita em torno dela. Essa independência não só te torna mais atraente, como também garante que você entre em um relacionamento por escolha e não por necessidade. Chegamos à 8ª razão, e ela é pura química cerebral, se tornar um vício de bom humor. O cérebro humano é um viciado em endorfinas, dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar. E uma das maneiras mais rápidas de liberar tudo isso é através do riso genuíno e da leveza. Se você é a pessoa que consegue fazê-la rir de verdade, que tira o peso dos ombros dela com uma piada na hora certa, que não leva tudo a ferro e fogo, você está literalmente drogando o cérebro dela com felicidade. As pessoas esquecem o que você disse, esquecem o que você fez, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Se você as faz sentir leves, alegres e otimistas, elas vão buscar essa sensação de novo e de novo. A vida já é pesada demais. Ser a pessoa que traz o sol em um dia nublado é um superpoder. Ela vai pensar em você e sorrir sozinha, vai querer te ligar depois de um dia ruim, porque sabe que você é a cura para a seriedade. A 9ª razão é a arte do lembrete inesperado e inteligente. Veja bem, existe uma linha tênue entre ser insistente e se fazer presente. A insistência é sobre você. Por que você não me respondeu? A presença inteligente é sobre o outro. Vi esse livro e a capa me lembrou daquela conversa que tivemos sobre viagens. Espero que seu dia esteja ótimo. Percebe a diferença? O primeiro é carente, o segundo é atencioso. Esses pequenos pings mentais, como enviar um meme que tem a ver com uma piada interna de vocês, ou uma música que você acha que ela vai gostar, são incrivelmente poderosos. Eles funcionam como um pop-up sutil na mente da pessoa, reativando a sua imagem de forma positiva e sem pressão. Mostra que você está pensando nela de uma forma genuína, e isso, por um princípio de reciprocidade, a fará pensar em você também. É uma maneira elegante de manter a conexão acesa sem precisar de conversas longas ou encontros constantes. Finalmente, chegamos à 10ª e mais transformadora razão: o efeito Pigmalião, ou se tornar o espelho da grandeza dela. Existe uma versão de nós mesmos que aspiramos ser, a nossa melhor versão. Muitas vezes, nós mesmos não conseguimos enxergar esse potencial. A pessoa que consegue ver essa versão de ouro em nós e refleti-la de volta se torna absolutamente inesquecível. Não se trata de bajulação falsa. Trata-se de genuinamente enxergar as qualidades do outro e verbalizá-las. É dizer, eu admiro muito a forma como você lidou com aquela situação difícil. Exigiu muita força. Ou você tem um talento incrível para fazer as pessoas se sentirem à vontade. Quando você faz isso, a pessoa não apenas se sente bem com você, ela se sente bem consigo mesma na sua presença. E essa é a associação mais poderosa de todas. Ela vai associar você à sua própria força, à sua própria inteligência, à sua própria capacidade. Você se torna o fã número 1 dela. A pessoa que acredita no potencial dela, talvez mais do que ela mesma. Deixar alguém assim é como deixar para trás a melhor parte de si mesmo. É por isso que ela vai pensar em você, porque você a lembra do quão incrível ela pode ser. Ao olharmos para estas 10 razões, desde criar curiosidade com ciclos abertos, até se tornar o espelho da grandeza do outro, percebemos um padrão claro. Não se trata de aplicar técnicas vazias ou de fingir ser alguém que você não é.
Trata-se de um convite para se aprofundar na psicologia da conexão e, mais importante, para se tornar uma pessoa de alto valor. Ser alguém que é curioso, que cria boas emoções, que é confiável, que constrói memórias, que estimula, que acalma, que é independente, que diverte, que é atencioso e que inspira os outros. A consequência inevitável de incorporar essas qualidades não é apenas fazer alguém pensar em você, é construir uma base tão sólida para a atração e o respeito que pensar um no outro se torna a coisa mais natural e sem esforço do mundo. O resultado de uma conexão que é, em todos os sentidos, irresistível.